Glória a Deus. Boa noite, que a paz seja com todos, amém? Imagine que é o pastor Ricardo um pouquinho mais forte e com o cabelo grisalho, pode ser? Amém. Irmãos, pegue a tua espada e abra no livro de 1 João. Evangelho de 1 João, não é o Evangelho de João, 1 João, amém? Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado, ouça com muita atenção o que Deus tem para falar no teu coração nessa noite. Isso. Diga para a pessoa que está do teu lado, preste muita atenção no que Deus vai falar no teu coração nessa noite, amém? A palavra de Deus diz assim na minha tradução. 1 João, esqueci de falar o capítulo e o versículo, né? 1 João capítulo 2, versículo do 15 ao 17, amém? 1 João capítulo 2, versículo do 15 ao 17. Na minha tradução diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Queremos Te agradecer em nome de Jesus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui na Tua presença nessa noite. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações, fale profundamente em nossas almas, fale profundamente no nosso raciocínio, fale profundamente nos nossos sentimentos. Meu Deus, nós nos entregamos ao Teu Espírito Santo. Ó Deus, não queremos oferecer nenhuma resistência para a Tua voz, para a manifestação do Teu poder, a transformação que só o Senhor pode fazer nos homens. Homens não podem transformar homens, somente Deus pode transformar homens, porque foi Ele que criou. Assim, Deus, nós nos humilhamos diante de Ti e somos profundamente agradecidos pela oportunidade que temos de estar aqui para Te louvar, Te engrandecer. E Te damos toda a honra, toda a glória. E como disse João Batista, o importante é que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu queria que você ficasse bem atento, repito, ao que Deus Ele vai falar ao teu, ao meu, ao nosso coração nessa noite. É muito importante que você preste atenção, que nada venha te distrair, desligue o celular, desligue tudo que possa tirar a tua concentração da palavra. Amém? Amados, a primeira coisa que nós precisamos entender, baseado nesse texto, escrito por João, que existem 3 mundos distintos. Existem 3 mundos distintos. Existe o mundo humanidade, existe o mundo terra e existe o mundo sistema. E o título da mensagem dessa noite é o mundo sistema e seu mecanismo diabólico. O mundo humanidade, irmãos, para você poder entender, ele está no livro de João, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho,
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que nós vamos falar desse mundo sistema, porque existem 3 mundos, não tem como Deus amar o mundo e de repente no livro de João diz para nós não amarmos o mundo, mas nós temos que entender que tipo de mundo Deus está se referindo. O mundo humanidade está em João capítulo 3, versículo 16, como eu acabei de ler. Nós temos o mundo terra, que está no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24. A palavra de Deus diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele habita dentro de mim, dentro de você. Deus habita dentro de nós. Diga assim para a pessoa que está do teu lado: Deus habita dentro de você. Deus habita dentro de você. 3 mundos distintos: o mundo humanidade, o mundo terra e o mundo sistema. É exatamente esse mundo que o apóstolo João menciona na sua carta. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. 1 João 2,15. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo que nós vamos falar nessa noite, reforço, é o mundo sistema. Mas para a gente poder entender o que é um mundo sistema, nós temos que entender o que é um sistema. Amém? Diga para a pessoa que está do teu lado assim: não se distraia com nada. Não se distraia com nada. O que é um sistema, irmãos? Um sistema é um conjunto ordenado, escute isso, é um conjunto ordenado de elementos que se encontram interligados. É um conjunto ordenado de elementos que se encontram interligados e eles interagem entre si. Esse conceito ele é utilizado para definir um conjunto de conceito como objetos dotados de organização. Resumindo, esses objetos que compõem esse sistema somos eu e você. Nós somos os objetos dotados de organização. Amém? Nós estamos inseridos, querendo ou não, nesse sistema. E quando nós retrocedemos um pouquinho, lá no Jardim do Éden, uns 6.000 anos atrás, mais ou menos, Deus, Ele já havia criado um sistema maravilhoso. Deus já havia criado um sistema impecável para o homem habitar nele. Porque tudo no Éden era equilibrado e perfeito. Tudo o que Deus faz é maravilhoso. Tudo o que Deus faz é impecável, não existe defeito. Amém? Então, quando Deus ele coloca o homem no jardim do Éden, ele também cria os 4 elementos, que é a terra, o ar, a água, o fogo. E ele elabora esses elementos com uma maestria muito grande. Ele elabora esses elementos para que esses elementos, eles venham a agir mutuamente a favor dos homens. Nós poderíamos entrar mais a fundo nisso aqui, mas eu não tenho tempo. Mas é só para você entender. Então Deus ele é impecável, guarde isso no teu coração. Não importa o que a ciência diga, não importa o que os homens digam, Deus ele é impecável na sua criação. Ele é impecável do micro ao macro. Ele é impecável do átomo ao cosmos. Tudo o que ele fez com maestria. Guarde isso na tua alma. Porém, irmãos, uma decisão errada de Adão e Eva, uma decisão errada deles, mudou literalmente todo o destino da humanidade. Uma decisão errada de Adão e Eva prejudicou o sistema perfeito criado por Deus. A partir daquele momento da desobediência de Adão e Eva,
começa a imperar um desequilíbrio severo e diabólico nesse sistema maravilhoso criado por Deus. Esse sistema é substituído por um outro sistema diabólico. Amém? Deus cria um sistema perfeito, mas Adão e Eva se submetem a uma serpente, à voz de uma serpente, e infelizmente o sistema que Deus criou, tão equilibrado e maravilhoso, é prejudicado profundamente, de uma maneira muito severa. O tempo, ele avança. O tempo passa, de Adão e Eva até hoje. O homem, ele progride no conhecimento. O homem começa a conhecer muitas coisas. E nós chegamos, resumindo bastante a história, nós chegamos até a Revolução Industrial. Escute isso. A Revolução Industrial, ela foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa no século 18 e 19. E nesse período nós tivemos muitos outros avanços. Preste atenção no que eu estou te falando. Nós tivemos muitos outros avanços no entretenimento da indústria cinematográfica, no entretenimento da indústria fonográfica. Nós tivemos muito avanço na moda, na arte e principalmente no conhecimento científico. Houve um avanço muito grande. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, você não precisa abrir. A palavra de Deus, ela é categórica. Ela diz assim que, e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Amém? Você vai entender aonde eu quero chegar. Diga para a pessoa que está do teu lado assim, continue prestando atenção. Isso. Então, no livro de Daniel está escrito que o conhecimento ele iria se multiplicar, irmãos, no fim dos tempos. Sim, o conhecimento ele se multiplicou. Vou resumir, o conhecimento se multiplicou de uma tal maneira, de uma maneira tão grande, que nós podemos nos conectar ao mundo, irmãos. Eu e você, nós podemos nos conectar ao mundo usando um aparelho que cabe na palma da nossa mão. Isso algumas décadas atrás seria uma ideia louca, mas hoje já é possível. Com um simples celular, você consegue se comunicar com o mundo. Isso era inviável, isso era loucura algumas décadas atrás. Aqui nós vemos que o conhecimento se multiplicou. E por trás de todo esse emaranhado, irmãos, todo esse emaranhado de avanços no cinema, na música, na moda, na arte e na ciência, escute isso, existem famílias que por sua vez ficaram bilionárias com esses avanços, com esses conhecimentos. Alguém vai ficar com a fatia mais grande do bolo, se é que vocês me entendem. E avançando na mensagem, hoje, alguma dessas famílias que, entre aspas, dominam o mundo, eles possuem 70% da riqueza mundial. Mas esse não é o maior problema. A questão, irmãos, é que essas famílias, estude sobre essas famílias, as famílias que dominam o mundo, são os Rothschilds, os Rockefellers, os Morgans, os Dupont, etc. Não são pessoas ricas ou bilionárias, são homens e mulheres bilionários. O problema é que essas pessoas, é aí que entra a questão, todas essas famílias, elas não possuem nenhum temor ou compromisso com Deus. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Imagine a terra. Nessa terra nós temos um sistema que eu acabei de falar para você, e esse sistema ele é dominado por pessoas que não têm temor a Deus. Uma vez que eu tenho pessoas no poder que não temem a Deus, por quem elas vão ser manipuladas?
quem vai dominar a mente dessas pessoas? Quem vai ditar as regras para essas pessoas? Quem que vai dar conselho para essas pessoas, uma vez que eles não têm temor a Deus? Amém? São pessoas que não têm absolutamente nenhum compromisso com Deus. Mas a palavra de Deus diz no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19: sabemos que nós somos de Deus, e que o mundo todo jaz sob o maligno. Nós somos de Deus, mas o mundo, ele está sob o maligno. Estamos falando, o título da mensagem é: o mundo sistema e seu mecanismo diabólico. Escute, diga para a pessoa que está do teu lado assim: escute, irmão. Eu ia falar escute em inglês, mas eu não vou querer humilhar meu irmão, não, irmãos. Eu não vou querer humilhar ele, não. Eu conheço bem mais de inglês que ele, né? Mas eu não vou querer humilhar ele. Irmãos, esse mundo sistema que nós estamos falando, ele tem um mecanismo diabólico. Como eu disse, regrado por pessoas que não têm temor a Deus. E essas pessoas, elas têm uma filosofia terrível. Essa filosofia que essas famílias defendem estão escritas nas pedras da Geórgia. A Geórgia é um estado, não me lembro muito bem, mas ela fica nos Estados Unidos. E lá nessas pedras da Geórgia, eles escreveram os seus 10 mandamentos. E um dos mandamentos que eles escreveram lá, essas pessoas que dominam o sistema, um dos mandamentos deles, que eles acreditam, é diminuir a população mundial, que está em quase 8 bilhões, para apenas 500 milhões de pessoas. Essa é a filosofia que eles defendem. A gente poderia explanar aqui o assunto, mas ele é muito extenso. Eu vou dar apenas uma pincelada, é o que eu estou fazendo. Então, irmãos, o querer dessas famílias que dominam o sistema, o querer dessas famílias, é baseado em leis de demônios. Alguns deles são literalmente adoradores de Satanás. Alguns ex-integrantes dessas famílias que conseguiram sair com muito custo, deram depoimentos e disseram que todos eles que fazem parte dessas famílias, eles fazem culto a demônios. Então, uma vez que essas pessoas, eles dominam o sistema com intenções sinistras, irmãos, uma vez que essas pessoas dominam esse sistema com intenções sinistras, elas vão se opor, escute isso, de todas as formas possíveis. Eles vão se opor de todas as formas possíveis contra tudo aquilo que Deus aprova. Contra tudo o que Deus aprova. É claro que eles vão fazer isso de uma maneira muito sutil e inteligente. Eles vão usar a mídia e os mais variados tipos de entretenimento na arte, no cinema, na moda. Ok, irmão Sérgio, mas aonde você quer chegar com tudo isso que você está falando? Irmãos, todos nós, eu e você, querendo ou não, nós estamos inseridos nesse sistema dominado por essas mentes profundamente malignas, querendo ou não. Nós estamos inseridos nesse sistema. O sistema, ele vai querer impor para mim e para você, não é propor. Ele vai querer impor para mim e para você o que nós devemos usar, o que nós devemos vestir, e muitas mentiras desse sistema é ensinado nas escolas. Muitas mentiras. Como a mentira do senhor Charles Darwin, que garantiu que o homem, ele evoluiu, ele saiu da água e com os milhões de anos ele foi evoluindo até chegarmos a esses complexos organismos que nós somos hoje. E muitos cientistas abraçaram essa ideia
com todas as forças. Essa é apenas uma das mentiras que o sistema propõe. Agora você pare para pensar o estrago que isso fez na mente de bilhões de pessoas. Pessoas que se tornaram ateus, homens que se tornaram ateus, porque acreditam nessas mentiras. Isso é apenas a ponta do iceberg, irmãos. A ponta do iceberg. Existem coisas muito mais profundas que o sistema impõe. O sistema, essas pessoas, você sabe o que eles vão fazer mais? Eles vão usar a própria ciência para abalar a minha e a tua fé. Eles vão usar a mídia manipuladora para colocar ódio e indignação na nossa alma com notícias carregadas de injustiça e impunidade. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu tenho certeza disso. Eu tenho aqui pessoas muito inteligentes. Então, irmãos, eles vão tentar impor a maldita ideia de que existe, uma das ideias que eles querem impor, é que não existe meninos e meninas, se é que vocês me entendem. Eles vão tentar destruir o conceito de família criado pelo próprio Deus, se é que vocês me entendem. Irmãos, eles vão lutar com todas as forças que eles têm, para colocar eu e você na concupiscência da carne. Eles vão querer gerar em nós a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Irmão Sérgio, o que seria a concupiscência? Irmãos, concupiscência é um desejo desenfreado por coisas materiais e carnais. É isso o que esse sistema quer gerar dentro de mim e dentro de você. Conclusão. A única coisa que vai nos manter limpos dessa organização diabólica, irmãos, desse sistema, é se nós mantermos insistentemente, escute isso, se nós mantivermos insistentemente as nossas vidas em Jesus. Se nós mantermos a nossa vida em Jesus e nós nos submetermos à vontade do Espírito Santo, o que Deus vai fazer é o seguinte: Ele vai manter as nossas mentes protegidas desse sistema, cuja tendência, irmãos, é se tornar cada vez mais maléfico, nocivo e perigoso. As coisas elas vão se estreitar cada vez mais para os cristãos. Estão se estreitando, não? Só que não fique com medo. Se você está em Cristo, Deus ele vai proteger a tua mente. Ele vai proteger o teu coração, se você estiver firme nele. Porque o sistema, irmãos, esse sistema diabólico, com o mecanismo dele, ele já aprisionou a mente de bilhões de pessoas. É muita gente aprisionada por causa desse sistema, com essa filosofia de vida muito bem elaborada. Eles têm uma filosofia muito bem elaborada. Porém, os princípios dessa filosofia que eles têm são tóxicos para a nossa fé. Então, meu querido, tome muito cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. Tome muito cuidado com o que você escuta. Tenha certeza se aquilo é verdadeiro ou falso. Muitas pessoas se desviaram da fé porque começaram a acreditar num ateísmo muito bem elaborado. Amém? Então, quando você for orar, peça para Deus cobrir com o sangue dele os teus ouvidos, a tua mente, os teus sentimentos, para que você esteja protegido. Porque, irmãos, uma pessoa que tem na sua mente implantada a ideia de que Deus não existe, e aquilo começa a se arraigar dentro dela, porque arraigar é mais que enraizar. Eu conheço pessoas que abandonaram a fé, se tornaram praticamente ateus e foram por outros caminhos. E se você for tentar conversar com essas pessoas, eles estão profundamente convencidos de que as escrituras sagradas não passam de um conto de fadas. Não adianta você querer conversar com eles,
porque o sistema aprisionou a mente deles. Mas eu tenho uma boa notícia. A boa notícia, irmãos, é que o sangue de Jesus, ele tem poder. Amém? O sangue de Jesus Cristo, ele tem poder. O sangue de Jesus, ele cancela, irmãos, anula, ele destrói, ele impede, ele desfaz qualquer manifestação do mundo sistema contra os que têm compromisso com ele. Jesus Cristo, o sangue de Jesus destrói toda a manifestação diabólica do sistema. E entenda, irmãos, que são homens, os homens que estão envolvidos nisso, são homens estupidamente inteligentes. Porém, a única coisa que faz com que nós venhamos a combater isso é o Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, não é um sistema que habita dentro de nós, mas o Senhor Jesus Cristo disse assim que o reino de Deus estaria dentro de nós. Amém? Quando você aceita a Jesus, o reino de Deus encontrou mais uma expansão, ele se expandiu em você. Você tem o reino de Deus dentro de você e nada pode tirar isso da sua vida. Amém? Então, meus irmãos, tome muito cuidado com o que as pessoas falam para você. Repito, com o que o sistema ele quer impor para você. O sistema, esse sistema mundano dominado pelos demônios, eles não querem propor nada, não, eles não querem propor, eles querem impor a ideia, e toda a ideia que eles têm é contra a palavra de Deus, irmãos. Contra a palavra. Tudo que se opõe à palavra de Deus é diabólico. Lembre-se sempre disso. Tudo que se opõe à palavra de Deus é e sempre será diabólico. Não caia na armadilha de Satanás, quando ele colocar uma frase, uma ideia, alguma voz dentro da tua alma, dentro do teu querer. Amém? Quando você orar, meu querido, peça para Deus que você seja um instrumento nas mãos dele, para que o reino de Deus se expanda. Ele já se expandiu, ele já alcançou você, então que ele venha se expandir para outras pessoas, porque foi para isso que Jesus Cristo morreu naquela cruz. Amém? Se coloque de pé, meu querido. Foi uma mensagem rápida e hoje você vai voltar mais cedo para casa.